A era do anticristo, martírio, arrebatamento e do reino milenar está chegando? Parte 2. Paul C. Young. Capítulo 8. As trombetas que anunciam as 7 pragas. Apocalipse 8, de 1 a 13. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai! Ai! Ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Exegese. Apocalipse 8 registra as pragas que Deus trará a esta terra. Uma das questões mais críticas aqui é se os santos estarão ou não incluídos entre aqueles que sofrerão sob estas pragas. A Bíblia nos fala que os santos também atravessarão as pragas das 7 trombetas. Das 7 pragas, eles atravessarão todas, exceto a última praga. Estas pragas das 7 trombetas que aparecem neste capítulo são as verdadeiras pragas que Deus trará a esta terra. Deus nos fala que Ele punirá o mundo com as pragas que começarão com o som dos anjos das 7 trombetas. Versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Isto se refere à calma pouco antes da ira de Deus ser derramada sobre a humanidade.
Deus manterá silêncio por um tempo antes de derramar suas terríveis pragas na terra. Isso nos mostra como serão horríveis e violentas as pragas das 7 trombetas. Quando a humanidade estiver diante de Deus após as 7 pragas, aqueles que são salvos receberão a vida eterna. Mas aqueles que não são receberão a punição eterna. Portanto, entendendo que tipo de era é esta, nós devemos estar atentos e fazer a obra de evangelistas. Versículo 2. Então, viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Deus usou os 7 anjos para fazer suas obras. Mas não vamos esquecer que na era atual, Deus trabalha por meio dos justos que creem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo junto com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Isso nos mostra que Deus, tendo ouvido as orações dos santos oferecidas no meio das suas perseguições e tribulações por Satanás e seus seguidores, trará todas as suas pragas para a terra. O incensário de ouro aqui se refere às orações de todos os santos, significando que, como as suas orações são entregues a Deus, todos os seus planos serão cumpridos. Deus trabalha ouvindo as orações dos santos. Versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Isso nos mostra como o anticristo atormentou os santos na terra. Por causa das tribulações do fim dos tempos, os santos irão orar a Deus para livrar-se do anticristo, para permitir que a tribulação passe por eles rapidamente e para mostrar aos seus assassinos como a ira de Deus será terrível para eles. O versículo aqui nos mostra que Deus receberá todas as orações dos santos. Tendo recebido suas orações, Deus começará a julgar o anticristo e seus seguidores com as pragas das 7 trombetas e dos 7 cálices. O julgamento de Deus sobre o anticristo e seus seguidores é a sua resposta final às orações dos santos. Versículo de 5 a 6. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Deus está preparando as pragas das 7 trombetas nesta terra. Portanto, este mundo não escapará dos trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. A primeira praga é a queimada da 1/3 parte da terra, onde 1/3 das árvores e de toda a erva verde serão queimadas. Esta praga cairá sobre as florestas deste mundo. Por que Deus traria este tipo de praga? Porque as pessoas, apesar de verem a beleza da criação de Deus com seus próprios olhos, não reconhecem o Criador como Deus e o adoram, mas em vez disso, mudaram a verdade de Deus, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, 25. Deus, portanto,
traz as pragas das 7 trombetas para aqueles que não dão a glória a Deus, mas em vez disso permanecem contra ele. Versículos de 8 a 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. A praga da segunda trombeta é a de uma estrela caindo na terra. Este asteroide cairá no mar e tornará 1/3 do mar em sangue, matando 1/3 das criaturas viventes no mar e destruindo 1/3 das embarcações. Através da natureza criada por Deus, a humanidade recebeu muitas bênçãos, mas em vez de agradecer a Deus por estas bênçãos da natureza, eles se tornaram arrogantes e se voltaram contra Deus. A segunda praga os pune por este pecado. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Por que Deus permite que o asteroide caia sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas? Porque a humanidade, apesar de viver pelo Senhor, que é a fonte de vida, não o adora e agradece, mas em vez disso, desdenha deste Senhor da vida. Versículo 11. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Com esta praga, 1/3 dos rios e fontes se tornarão em absinto, e muitos morrerão ao beberem suas águas. Esta é a praga da punição para os pecadores que se levantaram contra Deus e atormentaram os corações dos santos. Deus não falhará em trazer vingança aos pecadores pelas suas obras cometidas contra os justos. Quando os pecadores trouxerem sofrimento aos justos, Deus os julgará. A terceira praga é outra sobre a natureza. Ela foi trazida em razão do pecado das pessoas serem desobedientes, não crendo no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus. O absinto na Bíblia sempre se refere ao julgamento daqueles que desobedecem e se opõem a Deus. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. A quarta praga é o escurecimento da terça parte do sol, da lua e das estrelas. Todo esse tempo, a humanidade segue a Satanás e amando a escuridão. Eles, portanto, desprezam a luz da salvação que brilhou pelo Evangelho da Água e do Espírito dado por Jesus Cristo. Assim, para ensiná-los como o mundo da escuridão realmente é terrível e amaldiçoado, Deus trará a eles a praga da escuridão. A praga é também para mostrar quão terrível é a ira de Deus contra o pecado de odiar a Jesus Cristo e amar as trevas. Como resultado, a terça parte do sol, da lua e das estrelas deste mundo perderão seu brilho e escurecerão. Versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos
que ainda tem de tocar. Este versículo nos diz que ainda existem 3 desastres para acontecer àqueles que vivem na terra. Portanto, todos os pecadores que permanecem contra Deus devem ser libertos de seus pecados pela fé no Evangelho da Água e do Espírito o mais rápido possível.